uma alegria estar com vocês, e a alegria só não é maior porque a nossa conversa de hoje à tarde ela começa com temas tristes, né? Eu quero comentar exatamente sobre, já que eu comecei falando de futebol, eu quero começar e sublinhar hoje para nós esses fatos e essas notícias da semana envolvendo os jogadores de futebol. Eu me refiro mais precisamente a Dani Alves, Robinho e Vini Júnior. Dani Alves e Robinho envolvidos em crimes de estupro, ambos condenados, Robinho preso e Dani Alves tendo cumprido um período de prisão, agora está fora da prisão, mas condenado ainda. E é muito triste a declaração da Leila, presidente do Palmeiras, a senhora presidente do Palmeiras e chefe da delegação brasileira nos amistosos últimos dessa semana. A declaração foi impressionante, que a impunidade é um incentivo ao próximo crime e o Daniel Alves solto é um tapa na cara de todas as mulheres. E é evidente que eu quero me solidarizar com todas as mulheres, especialmente aquelas que foram vítimas de um crime bárbaro como o estupro, e com todas as que, infelizmente, ainda hoje sofrem violência dentro da sua própria casa. As estatísticas mostram que os homens, quando sofrem violência, sofrem na rua. As mulheres, na sua grande maioria, quando são agredidas e sofrem algum tipo de violência, sofrem dentro de casa, e particularmente pelos homens que dizem, ou disseram, ou juraram amor por elas. Então, isso é muito trágico. É muito triste ver esse quadro de violência contra a mulher. Isso precisa ser dito, precisa ser reafirmado sempre, até porque a nossa realidade religiosa, eu falo como pastor de uma igreja batista, a nossa realidade religiosa, né, a configuração da nossa realidade religiosa também contempla muita violência, violência doméstica, uma violência velada, no sentido de encoberta, uma violência abafada, porque as mulheres que são vítimas de violência são silenciadas, silenciadas por uma cultura religiosa, silenciadas por uma equivocada interpretação da Bíblia Sagrada. Nenhuma mulher deve se submeter a uma violência e acreditar que a sua resignação a permanecer numa condição de sofrer violência é uma forma de ser temente a Deus, fiel a Deus e obedecer à Bíblia Sagrada. Em hipótese alguma, isso é justificável. É uma violência que é silenciada, às vezes, explicitamente, porque as mulheres que sofrem violência e que procuram seus líderes religiosos, os seus pastores, elas são aconselhadas a relevar, a deixar passar, a interceder pelo marido, a se submeter ao marido. Isso é uma violência dupla, não apenas a violência que sofre, mas a violência do conselheiro espiritual, que se torna também violento, cúmplice e criminoso igual. Então, isso precisa ser muito sublinhado. Mas, ao mesmo tempo, eu quero também falar do Vini Júnior, com a sua entrevista coletiva, com a sua declaração e o seu posicionamento, com a sua contundente afirmação antirracista, dando seu testemunho, expressando a sua preocupação, expressando o seu lamento. Na Espanha, o racismo não é crime, e parece que o Vini Júnior luta
praticamente sozinho contra uma realidade nefasta, nem mesmo alguns companheiros do seu próprio time, o Real Madrid, se solidarizam com ele. Justiça seja feita ao Ancelotti, que se coloca de maneira também veemente contra, mas uma CBF que tem telhado de vidro, que não pode falar sobre isso, sobre os crimes de Robinho e Dani Alves, não se posicionou ao lado do Vini, o Vini sozinho dando uma entrevista, absolutamente sozinho, foi emblemático porque ele sozinho na bancada da entrevista é um espelhamento de uma luta solitária que ele trava contra o racismo na Espanha, e eu quero também aqui hipotecar a minha absoluta solidariedade, a minha admiração, a minha reverência ao Vini Júnior e a postura que ele tem. E me chamou muito a atenção, não apenas o quanto ele expressou do seu sofrimento e das suas lágrimas, mas me chamou muito a atenção quando ele diz que a cada dia tem sofrido e que ele vai perdendo a vontade de jogar futebol. E isso que é o pecado. O pecado, o pecado mata. A Bíblia diz, inclusive, que o salário do pecado é a morte. O pecado mata, né? O racismo mata. Mata literalmente, porque tira a vida de muitas pessoas, mas existe uma outra forma de matar, que é subtrair vida. Quando um jovem de 23 anos de idade diz que ele vai perdendo a vontade de jogar futebol, ele vai sendo subtraído da sua potência de vida, ele vai sendo subtraído da sua paixão pela vida, da vontade de viver. Matar não é apenas tirar a vida de alguém, é tirar também a vontade desse alguém viver, ainda que continue vivo. Então, o pecado faz isso. Quando você tem um Vini Júnior no auge da sua saúde e da sua vitalidade, tendo comprometido tendo comprometido a expressão do seu talento, o exercício da sua profissão, e tendo que despender energia e derramar lágrimas para lutar contra o racismo, uma energia que deveria estar sendo entregue de maneira criativa para fazer aquilo que ele sabe fazer e para viver. Muito bonita a consciência do Vini Júnior, dizendo que ele faz não só por ele, porque ele é o Vini Júnior, mas ele faz por todos os que sofrem racismo e pelo irmão dele, que tem 5 anos de idade. E isso é muito importante que a gente sublinhe. Então eu queria registrar isso. O pecado mata e o pecado subtrai vida. Eu entendo que, e aprendi isso com Tomás Halik, ele diz que o pecado não é apenas uma mancha, o pecado é, na verdade, uma ferida. E nós tratamos, às vezes, o pecado como uma mancha, como uma sujeira, e que Deus vai lá e limpa, que o sangue de Jesus vai lá e tira, e lava, aí a sua roupa fica branca. Essa é a imagem bíblica, que aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro têm vestes brancas como a neve. Então parece que o pecado é uma sujeira. Não, mas o pecado não é uma sujeira, o pecado, na verdade, é uma ferida. Então, quem peca contra uma outra pessoa, fere, abre uma ferida, abre um buraco no corpo, a violência física, na alma, no espírito, um buraco, uma ferida. E aí as pessoas falam assim para mim: pastor, ela não me perdoou. Um marido que traiu a esposa, cometeu um adultério, uma esposa que traiu o marido, cometeu um adultério, diz assim: ele não me perdoou, ela não me perdoou. Já passou tanto tempo e ela não me perdoa. Porque não é uma mancha que você lava e sai. O pecado cometido contra alguém causa uma ferida na alma desse alguém. E essa ferida, a gente não sabe medir a profundidade dessa ferida, a gente não sabe onde vai, que avaria física, psíquica, emocional, que abalo de autoestima,
né? A gente não sabe, a gente não imagina o que acontece dentro de um homem que volta do trabalho e a caminho de casa vê um boneco que o representa pendurado, enforcado, como o Vini Júnior vê na Espanha, um boneco enforcado, um Vini Júnior enforcado, pendurado. O que isso causa dentro de uma pessoa? Né? O que uma traição, uma rejeição, um ato de discriminação, uma violência física causa na interioridade, na subjetividade de uma pessoa? Que feridas são essas? Que dores são essas? Quanto tempo demora para curar? A gente não imagina o que é uma mulher que é vítima de um estupro. Ela vai passar o resto da vida com essa ferida, talvez em cicatrização. É um autocuidado, é cuidado terapêutico, é medicação. Por isso é que a gente vê pessoas que sofreram um abuso na infância, na vida adulta, ainda estão fazendo terapia, estão fazendo análise, têm suas relações afetivas comprometidas, têm a expressão da sua sexualidade comprometida. A gente não sabe o que isso acontece. Por isso que o pecado é uma ferida na pessoa contra quem a gente comete o pecado, mas é uma ferida também na gente. O pecador se fere ao pecar. Ele não apenas se suja para que Deus venha limpar a ferida, ele se fere, ele compromete a integridade psíquica, emocional, espiritual, a sua própria integridade. Então eu queria sublinhar tudo isso, e que vergonha é a justiça se submeter ao capital, ao dinheiro. Daniel Alves solto, porque teve 1 milhão de euros para comprar a sua saída da prisão. Então, é uma tristeza. O meu sobrinho, o Vini Lima, ele postou um comentário muito inteligente, muito interessante. Ele disse que a mulher que foi vítima do estupro do Daniel Alves, ela não queria dinheiro. Ela abriu mão do dinheiro porque ela queria justiça, mas o tribunal quis o dinheiro e a mulher acabou ficando sem dinheiro e sem justiça. Quer dizer, uma justiça que está à venda. A gente acaba de presenciar e testemunhar a prisão dos mandantes do crime de Marielle. E um implicado era o delegado responsável pela investigação. Então, quando essa justiça está nas mãos de interesses que são tão nefastos, que comprometem a justiça, nós, os cidadãos, e nós, as pessoas em volta, ficamos à mercê da maldade dos malvados. Então, é uma semana que nos obriga a pensar bastante e do nosso lugar como pessoas que, que creem no Evangelho e que se comprometem na fé em Jesus. Eu, no meu lugar de uma liderança espiritual e pastoral, eu quero empenhar a minha palavra de absoluto repúdio à violência contra a mulher, a um crime bárbaro como o estupro e a um crime como o racismo, e hipotecar a minha solidariedade ao Vini Júnior e a todas as mulheres que sofrem violência e aquelas que um dia sofreram a barbaridade de uma violência da magnitude de um estupro. E peço a Deus que nos dê caminhos de vida e nos dê caminhos de justiça para a nossa sociedade, porque a paz e a justiça andam juntas.